ensino da palavra de Deus. Hoje eu trouxe o que eu falei com vocês sobre na quinta-feira passada. A gente estava com desejo de falar sobre algo e depois chegou um dia, eu esqueci, fui lá, preparei um outro sermão. Aí quando eu virei a folha assim, isso. Deuteronômio 24, 8 e 9. Deuteronômio 24, 8 e 9, para darmos início a... Tá bom, obrigado pelo meu irmão. Glória, aleluia, meu desejo está no céu. E aleluia. Muito bem. Nós vamos falar sobre um assunto hoje. E eu espero, são 8 horas 9 minutos. Eu espero termos tempo para concluirmos ele. Temos aí 50 minutos para meditarmos na palavra. Vou botar uma câmera lá na frente, posta para fazer a transmissão direta. Versículo 8 diz assim: guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazeres conforme tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de fazer. O 9 diz: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Repetindo esse versículo: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Deus abençoe isso, mano. Lembra, olha a advertência. Ele está dizendo assim: olha, vocês tenham cuidado com a praga da lepra. Vocês cuidam. E aí ele dá uma advertência assim: ó, lembra que o Senhor Deus fez com Miriam? Você lembra? Vocês lembram, né? Aquele povo automaticamente sabe. Lembra quando o que o Senhor Deus fez com Miriam quando estava saindo do Egito? E para nos dar um começo, primeiro cuidado com a praga da lepra. Depois diz: lembra o que o Senhor Deus fez com Miriam quando saíram do Egito. E aí a gente vai conversar um pouquinho dos motivos da lepra, dos motivos dessa praga que assola ainda hoje a muitos. Eu uso a expressão muito de nós muitas vezes, porque aqui somos uma família. O que atinge um macula todos. Nós ouvimos a palavra do Senhor, que é: levai as cargas uns dos outros. Eu tenho que lembrar que eu não sou um indivíduo quando me trato de corpo de Cristo. Eu tenho que lembrar disso. Isso precisa estar dentro de mim, até para que eu vigie um pouquinho mais. Porque na hora que de repente eu estiver pensando em errar, eu falo: opa, eu posso ser só o dedinho mendinho, mas se eu sangrar aqui, o nervo vai avisar o corpo inteiro que eu me machuquei, e eu vou prejudicar o corpo inteiro, mesmo sendo só o dedinho mindinho, ou o dedinho pequeno lá no pé. Mindinho, chama do pé, mindinho, obrigado. Pensei que mindinho era só mas do pé também, né? E nós somos dependentes. Eu vi um comentário uma vez, um camarada, uma irmã falando assim: eu olhei pro meu pé, esse dedinho mindinho, para que serve esse negócio? Para que está aqui? Não uso para nada. A irmã falando, né? Não uso para nada. E aí o médico falou assim: pois é, mas se tirar esse dedinho, você vai ter que usar muleta para equilibrar seu corpo. Até se recuperar muito, você vai ter que usar muleta muito tempo para recuperar seu corpo.
Então, nada em nós é dispensável. Até aquilo que parece ser, né? Aí igual um médico que falou com uma pessoa, falou assim, pode tirar a vesícula, não tem problema não usa para nada. E aí depois de um tempo, ela teve uma dificuldade e falou assim, não, você não vai morrer porque tirou a vesícula, mas está inteiro precisa. Aí tem que tomar alguns remédios que é para poder, né, não dar depressão, não dar tristeza. Eu falei, puxa vida, interessante. Então só observando, tudo e todos somos um. Somos um. Querido, livro de Deuteronômio, capítulo de número, Deuteronômio, livro de Números, capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura, são 16 versículos, e eu quero fazer a leitura e depois compartilhar com os irmãos, versículo por versículo, para a gente fazer uma espécie de exposição dessa palavra. Eu vou fazer a leitura e depois voltamos, ok? A sedição de Miriam e Arão. Falou Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todo homem que havia sobre a terra naquela época. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos farei com que falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor em falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai conspira em seu rosto, se o seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Amém? Vamos meditar um pouquinho nesse texto, irmãos. Eu prefiro estudarmos texto por texto. Já temos um tempo de fazer a exposição da palavra, porque se você pega a Bíblia Sagrada, cada versículo tem muito a ensinar. De repente é tanta riqueza que você não consegue às vezes passar por um segundo versículo de tanta coisa que o Senhor vai te dando. Eu estava hoje à tarde debruçado sobre esse texto e dando glória ao nome do Senhor, porque o Senhor realmente Ele vai nos aclarando, Ele vai nos mandando a mensagem, né? É gostoso demais, né?
meditar na palavra. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sedição de Miriam e Arão. A rebelião. Essa palavra sedição vem de rebelião, revolta, motim. E eu quero conversar com vocês porque às vezes nós podemos incorrer no mesmo erros que Miriam e que Arão. E eu quero que você entenda que, apesar de estarmos falando de Miriam e Arão e de Moisés, isso serve para toda e qualquer liderança. Filhos servem para os seus pais, servos servem para os seus senhores, empregados servem para os seus patrões, liderados servem para os seus líderes, membros servem para os seus pastores, bispos, anciãos, padres, sei lá o que, tanta coisa que eu vou pensar. O texto diz que Miriam e Arão ficaram chateados, aborrecidos. E eu vou dizer uma coisa para você: a maioria das vezes em que nós nos irritamos com uma coisa, se você parar ao fundo, você vai perceber que você está atirando na direção errada. Muitas vezes nos irritamos com algo e quando vamos ver, o assunto é outro. O que nos levou àquilo é outro. Deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui, porque parece que se eu soubesse baixar, eu baixaria. Não deu não. Às vezes nós nos irritamos com algo, mas quando vamos ver, o assunto é outro, o motivo é outro, a causa é outra. Por que vocês estão chateados com Moisés? Por que vocês estão chateados, ô Miriam? Ah, é porque ele casou com... Eu vou usar a expressão, deixa eu ver se eu penso, se eu uso, vê se você fica essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar isso de uma forma, porque hoje em dia a gente está com tanta dificuldade, não vou falar mais nada, tudo errado, falar. Vou ter que girar isso aqui. Esse em cima. Segura em cima, não. Pô, gente, só um minutinho. Segura de cima e gira isso. Deu, deixa aí. Deixa aqui. Está atrapalhando a visão de vocês aí? Estou preocupado de estar atrapalhando a visão. Temos irmãos que estão participando pela internet e já virou culto. O culto de ensino nosso já virou culto de muita gente, viu, gente? Muita gente já pega culto de ensino, não tem culto de ensino na igreja deles e pega com a gente. Então, o que acontece, amados? Muitas vezes nós imaginamos que a causa é uma e quando vamos passar pelo terapeuta, pelo psicólogo, ele descobre o cerne do motivo do problema. Qual motivo vocês estão chateados? Eu vou usar uma expressão aqui que vocês talvez nunca ouviram falar na Bíblia, mas eu vou falar, Cláudio, tá uma linguagem fácil de entender. Aí os dois chegaram assim: essa preta aí que você casou. Eles se aborreceram porque ele tomou uma mulher africana, cuxita, para se casar. Eles não gostaram e colocaram a culpa e disseram: não gostamos que você tomou essa mulher aí para casar. Gente, eu sei que vocês, não é um assunto normal vocês ouvirem falar, mas é tão bom quando a gente sai da caixinha e fala como é, porque tem tanta gente iludida. Ah, essas coisas não existem, aquela coisa não existe. Vai ver o original, vai ver o significado, tá? Eita, processou. Miriam levantou um processo contra o Cláudio, Arão foi testemunha, foi preso. Eles chegam para Moisés e dizem assim: essa mulher que você escolheu aí, essa mulher de coxinha, essa mulher com coxita aí, que você resolveu casar com ela aí, hoje chamado Sudão, essa mulher que você arrumou para casar. Só que o problema era outro. E às vezes, eu quero dizer para você, às vezes você está irritado com algo e não percebe que o problema é outro. O meu conselho é: tenta descobrir a verdade. Tenta saber o que está te irritando tanto. Porque às vezes, irmãos, é isso que acontece.
Nós começamos a perder paciência demais com o menino, e ficamos nervosos com o menino, e de repente a gente percebe que a culpa não estava no menino, era algo que estava escondido lá na nossa mente, no nosso problema lá, e a gente culpando o menino. Versículo inicialmente: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Só para não achar que eu estou fantasiando, ele está dizendo assim: ele pegou uma mulher da África para se casar, nós não gostamos disso, e começaram a reclamar. Só que o próximo versículo diz assim: e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Deixa eu falar para vocês. Aparentemente eles estavam irritados com Moisés, porque Moisés casou com aquela mulher. Mas o próximo versículo mostra o motivo da raiva deles. O próximo versículo mostra o motivo da rebelião deles. Qual é? Eles estão com ciúme de Moisés. Eles estão enciumados de Moisés. Não tem nada a ver com a coitada da cuxita que chegou agora, não sabe nem o que está acontecendo. Você já viu a pessoa que sai contando tudo dos outros? Não tem nada a ver. O versículo diz assim: porventura o Senhor não falou também através de nós? Em outro fala assim: nós também somos usados por Deus. E eu sei que você vendo isso hoje, nós aqui de cima analisando o assunto aqui para lá, parece uma coisa assim descabida. Mas eu quero pensar com você, e eu vou pôr para você que realmente havia muito motivo, principalmente no Miriam. Porque na hora do castigo, Arão não ficou leproso, mas Miriam ficou. Vamos pensar um pouquinho, vamos voltar na história e pensar sobre Miriam e Moisés. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, é ela que junto com a mãe prepara aquela trama muito bem feita, com a engenharia feminina, e que funciona, e que também as pessoas não gostam quando a gente fala a verdade, né? Porque é mais fácil imaginar: não, a palavra Moisés é tirado das águas. Só que Moisés não foi tirado das águas. Não faz sinal da cruz não, você está na igreja evangélica, hein? Se você ver o texto, diz assim, ele foi colocado junto aos juncos. Eu sei que nós ouvimos há uns anos atrás uma pregação de um certo pregador famoso assim: foi tão tremendo, irmão, que colocou aqui, o cestinho foi subindo contra a maré, e foi até um lugar negativo, ele foi protegido, o cesto foi feito betume, foi feito direitinho, e foi colocado junto àqueles matinhos que ficam pré-abertos, sabe? Olha a sabedoria e engenharia. Onde é que a filha de Faraó toma banho? Coloca lá o cesto perto, se esconda e fique vendo o que vai acontecer. Então aquela menina foi a menina que junto com a mãe prepararam e tiveram a sua última, esperança de não perder, porque Moisés estava com 3 meses, não dava para esconder mais. A mãe então tem que soltar e manda ele para, coloca ele na beira lá do rio. Só que lembra, irmãos, lembra? Eu sei que ouvindo assim, de tanto que se ouve falar as coisas, parece que inicialmente está, mas olha o texto. Às vezes nós costumamos, os crentes bereanos é uma bênção. Uma bênção. Bereano, o assembleiano tinha que ser como os bereanos. Chega em casa, pega o texto de novo, vai olhar. É por isso que você continua acreditando em tudo que falaram lá para você atrás, porque não parou para poder olhar o que o texto está dizendo. O texto diz assim: colocou junto aos juncos, não foi no rio, não foi na água, senão a água teria levado embora. Ele estava naqueles, grudadinho naqueles matinhos, junto aos juncos. Eu achei para mim, o pastor, me ajuda a achar aí, já que tentamos lá. Êxodo 2. 2, eu vou fazer vocês tudo aprender a dar ensino comigo junto. Vou fazer vocês tudo ficarem procurando Bíblia para me ajudar. É nozes. Não é nós, não, é nozes. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e havendo
O menino estava lá. E detalhe, não foi coincidência não, foi engenharia feminina. A irmãzinha parada, escondida, quando a mulher falou, oh, que bonitinho, como se nem soubesse o que estava acontecendo, estava ali já esperando, já o momento. Por isso que eu falo, vocês não conseguirem, mulheres, ninguém mais na vida consegue. Colocou junto à borda do rio. Só que essa Miriam pegou o irmãozinho, colocou, ficou olhando, correu, encontrou, olha, que bonitinho esse nenê. Aí você tem leite, você não tem leite, como é que vai morrer de fome? É mesmo, né? Se ela tem uma ideia, o que é? Conheço uma mulher, coitada, ela perdeu o filho, está sofrendo demais. Ai, olha, não pensa numa mulher engenhosa essa Miriam. Não, era menina ainda, adolescente. E aí ela pega e corre, chama a mãe. E a filha de Faraó entrega para ser cuidada. Então, eu quero que você enxergue Miriam e Moisés. Miriam, a garotinha já com tanta sabedoria, tanta engenhosidade, e Moisés, um bebezinho de 3 meses dentro do cisto. Só que a partir daí, Miriam começa a assistir seu irmão, sendo cuidado por sua mãe, que sendo paga pela filha de Faraó, e depois sendo levado ao palácio, tendo toda a polpa, tendo todo o luxo, tendo toda a regalia, tendo todo o privilégio de filho de rei, de neto de rei. Seja sincero, querido. Mais novo que você. Você vai ficar aplaudindo o tempo inteiro, vendo ele em ascensão, mas é ascensão com SC, tá? Subindo, te dando bem o tempo inteiro, e você continua só, sabe? Na média, na mesmice. Isto é um problema. Você é o psicólogo de Miriam agora. Isso aí está incubado de você faz tempo. Para com esse negócio de culpar a mulher com chita. Isso aí é um problema que está no seu interior faz tempo. Você está com raiva dele desde que a filha de Faraó assumiu. Você não sabia que ele ia se dar tão bem. Ele foi criado, o sucesso do irmão. É difícil para a irmã ficar assistindo. Miriam comemorar o sucesso de Moisés é difícil. Porque o garoto nasce, consegue que a mãe seja cuidada, paga para cuidar dele. De repente ele vai para as melhores escolas. Eu vou usar a expressão nossa, tá? Você está achando que o filho de Faraó e o neto de Faraó ia sentar na mesma escola que a Miriam? Usar as mesmas roupinhas de Miriam? Consegue entender isso, amados? Eu quero que você enxergue que às vezes a inveja nasce e você não percebe. Às vezes a inveja já nasceu e você não está percebendo. Então é hora de pegar e cortar a raiz. Cada um na vocação que foi chamado. E principalmente, não se esqueça que Deus usa muito, muito de nos corrigir com a nossa fraqueza. Viu? Faça bem o que o Senhor te mandou fazer. E sabe o que crente de visão tem? Ele é igual Davi. Para mim ascender ao rei, eu preciso proteger a vida do que não presta, mas que está como rei lá. Vai matar? Não, eu vou cuidar. Podia matar Davi, mas ele entende que o caminho de quem teme ao Senhor não é achar ruim que alguém está no trono. Achar ruim, não. Ficar lá no trono é ser. Se for ver uma hora, vai, irmão. Antes de ser o Josué que liderava, que abria Jordão, que derrubava a muralha, ele era um bom servente de Moisés, como nós falamos na quinta-feira passada. Entende isso? Então, por favor, cuidado. Ela começa a ver o seu irmão, e o seu irmão, sabe, criado com toda a regalia, com todo o luxo no palácio, e ela é Miriam, está lá embaixo. A Miriam, subalterna na visão humana falando. Só que depois, irmãos, a situação piora. Por que piora? Porque uma coisa é um camarada que se dá bem financeiramente, socialmente, na vida secular. O problema é que Deus costuma pegar algumas pessoas
e prosperar ela na vida secular e na vida espiritual e na vida ministerial, em qualquer parte. Enquanto está lá, ela entende que é um problema. O problema é que quando Deus traz Moisés, ela tem que continuar assistindo à ascensão de seu irmão, e isso complica a situação, porque ela tem que assistir Moisés tirar o povo do governo de Faraó, e ela, coadjuvante, ela tem que assistir junto com o povo ficar no pé do monte, enquanto Moisés sobe sozinho para conversar com Deus cara a cara, e ela embaixo. Isso irrita Miriam, isso aborrece Miriam. Ela fala: como é que pode? Lá quando garoto tinha de tudo, e agora chega aqui para a nossa congregação, é meu líder, é meu chefe. Hoje foi umas irmãs visitar em casa, e o meu irmão falou assim: eu conheço o meu pastor, que é o Samuelzinho lá da Purifico, conheço ele desde criança, hoje é pastor dela. Entende? Irmãos, e ela olha e fala assim: que negócio é esse? E outros falam: não vai chegar a minha vez, não? Se fosse trem de hoje é fácil, só cantar música, vai chegar na minha vez. Quem me sabe, a roda vai girar e tal. A menina estava mais ou menos esperando a parte da roda gigante virar para ela, e a roda gigante não estava virando mesmo, não estava virando mais, porque não entendeu que a posição dela era na direita, na esquerda, no meio, embaixo, em qualquer outro lugar, mas ela queria a posição que Deus tinha dado a Moisés, e isso aborrece ao Senhor. Aí ela diz assim: porventura nós não somos, não falou, versículo número 2, repetindo, disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A gente também é profeta, nós também somos profeta da carteirada. Só, irmãos, que o problema é quando a gente fala com um e quem ouve é outro, porque ela murmuraram os dois, mas o texto diz que o Senhor ouviu. Sabe por que tem crente que continua falando muito de besteira? É porque Deus não está ouvindo, porque a hora que Deus ouvir, a coisa fica feia. Sabe por que tem gente que fala qualquer coisa: eu sou assim mesmo, eu sou. É porque Deus não te ouviu. Se Deus ouvir, Ele vai te chamar para conversar. Aleluia. Cuidado. Nós temos muito esse problema: eu sou assim mesmo, eu falo o quê? Eu não seguro nada não, o que eu quero falar eu falo. Mas assim não, querido, a boca foi feita para controlar, porque a Bíblia diz que vida e morte está no poder da língua. O que você fala pode te levar para a guilhotina. Estou te falando. Próximo, meu irmão. E era o varão Moisés muito manso, mais manso de todos os homens que havia sobre a terra naquela época, gente. Mas o homem mais manso matou um egípcio. Você toma cuidado. Continuando. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: nós três, sai a tenda da congregação. E saíram os três. Irmão, imagina só, eles estão tudo lá. Moisés é folgado, ele acha que é só ele. Oportunidade que só quer ele, quer dirigir todos os cultos. Quer pregar, quer cantar, quer ensinar, quer não sei o que, quer não sei. Deus olha para os três assim: vocês três, reunião, sai, vão lá para fora, vamos precisar conversar junto. Ô irmão, o coração quase sai na boca, né, quando o Senhor chama a atenção da gente. Eu não sei se vocês são direitinho, mas eu não sou direitinho. Então, comigo, vixe, quando eu sei que o Senhor vai me dar uma surra, eu falo: bate leve. Quando minha mãe chegava, meu pai batia mesmo, mas quando minha mãe ia bater, eu já corria para colocar logo duas calças. Eu sabia que eu ia apanhar. Cláudio, eu podia chamar Manuel. Quando o Senhor olha assim: vocês três, vai para fora, quero conversar com vocês. Os três saem sem saber o que vai acontecer. Versículo próximo. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Vem cá vocês dois, deixa eu conversar. Sabe o que foi, irmão? E às vezes a gente quer dizer assim: não falei isso, não foi bem assim, né? A gente não quer, quando a gente é pego no pulo, a gente não quer estudar. Não foi bem assim.
Chamou os dois, vem cá vocês dois. E aí aquela colocação muito interessante, irmão, que é o sermão às vezes quer ensinar a Deus. Próximo. Disse: ouvi agora as minhas palavras. Se, isso é interjeição, interrogação. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele falarei, farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Ele está dizendo assim: vocês não vem querer me ensinar o que fazer, não, viu? Primeiro, que quando ele usa essa expressão, diz assim: ó, se entre vós houver profeta, Deus sabe o que tem e o que não tem, não sabe? O que ele está dizendo? Nem vocês são profetas nesse momento. Se entre vós tiver profeta, apresenta aí para mim. Eu vou falar com ele em visão, vou falar com ele com sonho, irmãos. Tem algumas coisas que não tem como mudar. O que Deus escolheu está escolhido. Não adianta fazer pirraça, irmão. Não adianta fazer birrinha. Vai ser do jeito que Deus quer e acabou. Você já viu quanto mais tenta prejudicar quem Deus gosta, mais prejudicado fica a pessoa que tenta prejudicar? As maldições Deus transforma em bênção. Balaão, eu abençoo, eu abençoo, porque o que Deus escolheu está escolhido. A Bíblia diz que Jesus foi andando e escolheu para si aqueles que ele quis. Opinião dele, eu vou falar o quê? Não, senhor, o senhor não sabe muito bem como é que as coisas, eu vou ensinar o senhor, ó, sabe? Não dá, irmãos. Ele diz assim, ó, se tiver, vocês apresentam para mim, que eu vou falar com ele, mas do jeito que vocês querem, não. É do meu jeito, eu vou falar com ele com sonho e com visão. Mas não é assim, próximo, não é assim com o meu servo. Com Moisés, ó, cara a cara, nós dois somos truta. Nós dois, ó, colega. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Muitas vezes nós somos fiel à nossa casa. Moisés era fiel à casa de Deus. Ele cuidava das coisas de Deus, da causa de Deus, do povo de Deus. Aí, olha o castigo chegando. Boca a boca falam com ele, e de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tivesse, olha essa frase, porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Ele está dizendo, vocês, por que vocês não temeram? Vocês são loucos. Irmão, se a gente pegar essas coisas como deve ser, a gente vai evitar muitos erros, muitos castigos de Deus. A gente vai dizer, não, deixa para lá, não vou participar dessa conversa não. Não vou entrar nesse negócio não. Sabe, lembra da mulher, a mulher de Pilatos? Não entra na causa desse justo não, eu tive um sonho, sofri muito por causa dele. Deixa para lá. Não bate nele não mexe nele não. Quem tem sabedoria entende essas coisas. Eu estou dizendo porque quando a gente está pregando, aparentemente só se está falando aparentemente de um pastor. Não, é de qualquer autoridade. Romanos 13, toda autoridade foi instituída por Deus. É claro que uma hora a gente vai de novo estudar sobre isso aí, porque existe posto de autoridade e pessoas de autoridade. E há pessoas sem autoridade ocupando posto de autoridade. Então o posto de autoridade tem que ser respeitado. Agora a pessoa sem autoridade, o posto de autoridade é desastre. Tudo errado. Viu? Isso pode olhar para o nosso país. Continua, próximo. Assim, o Senhor, assim, ó, presta atenção, Senhor. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Imagina assim, ó. Chama os três para começar. Vem cá, vocês três. Vem cá, vocês dois. Chega um pouquinho mais perto. Meu irmão, você tem que ver essa cena. Por quê? O Senhor falou alguma coisa com Moisés? Não. O Senhor não falou nada com Moisés. Nada. É porque Deus está ensinando a nós que quando for resolver um negócio tem que ser cara a cara. De quem você está falando? Calma aí, vou trazer lá essa pessoa. Então fala na frente dela. Irmão, acaba com as fofocas tudo da igreja. Acaba tudo. Porque quem fala quer falar pelas costas. Se eu sei que já que falou de fulano e tal, eu preciso saber junto com fulano de tal, eu não vou querer passar esse caramba. Eu não vou querer passar essa vergonha. Senão eu já ia direto falar direto com a pessoa. Isso aí ajuda, viu gente? Presta atenção nisso. Isso aí está nos ensinando. Se você não quer ser confrontado cara a cara, evita falar nas costas. Difícil, né? O Senhor chama os três. Vem cá vocês três. Aí saem os três. Imagina aqui os três. O Senhor está na frente,
os três aqui: Moisés, Miriam, Arão. Aí Deus falou: vocês dois, vem pra cá. Eu acho que minhas pernas tremem. Vem cá, aproxima aqui vocês dois. Aí eu disse: sim, senhor. Pois não, senhor. Ah, pois não, senhor, né? Vocês acham que eu não ouvi o que vocês estavam falando, não, hein? Vocês acham que eu não estava ouvindo o que você estava falando? Eu quero que vocês saibam que eu gosto dele. Eu tenho amizade com ele. Vocês deviam ter temido. Aí presta atenção, senhor. É assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Então, imagina a cena, eu falei, tá os três aqui, o Senhor acabou de falar com ele, o Senhor ficou tão irado, tão bravo, que o Senhor virou as costas e foi embora. E quando eu estava hoje à tarde debruçando sobre isso, sobre esse texto, me veio, parece que Deus colocou no meu coração um negócio. Imagina assim, Deus estava falando com vocês assim de frente, ó, sabe, de frente. E de repente o Senhor vira as costas, irado. Joel capítulo 2, versículo 3. Coloca para a gente aí, meu filho. Joel 2 e 3. Diante dele o fogo. Vocês estão aí hoje não? Diante dele o fogo consome. E atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto, um ensolado, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Irmão, quando o Senhor vira as costas, fica maldição, fica praga, fica castigo. O texto diz assim: o Senhor irou-se e foi. Eu imagino o Senhor virando as costas. Quando o Senhor virou as costas, a nuvem falou: se Deus não está aqui, eu não fico. Próximo versículo, volta lá no que nós estávamos. Presta atenção aqui, ó. Então, no versículo anterior, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Próximo. E a nuvem se desviou sobre a tenda. E eis que Miriam era próximo uma neve. Presta atenção. O Senhor irou-se e saiu. Quando o Senhor saiu, a nuvem falou: eu que não fico aqui. Entendeu essa cena? O Senhor mirou, Senhor, meu amigo, se o chefe saiu, estou indo junto. A hora que o Senhor virou as costas irado, a nuvem se desviou. Ei, o que protege você, a sua tenda, é a nuvem de Deus. Não irrita Deus não, porque se ele sair de lá, o mal chega na sua casa. Aleluia. Entenda esse vaso. O que está protegendo é a nuvem do Senhor sobre a tua tenda, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se ele se irá com você, ele sai. Saindo ele, a nuvem sai também. E o que sobra depois é um deserto, um desolado deserto. E diz que nada escapa. Quando Deus vira as costas, irmão, não tem homem que se mantenha de pé. Não tem homem que se mantenha. Está 47 já, deixa eu pôr aqui. Ele diz assim: ó, a nuvem se desviou de sobre a tenda. Deus mandou? Não. A nuvem sabe que se Deus não está, ela não pode continuar. Ela só fica pela ordem. Ela só fica pela direção. Lembra? Quando o Senhor falou: ó, toca aí e manda a nuvem lá para trás. A nuvem sabe, é só sob ordem. Uma vez que ela viu que aborreceu Deus, você vai querer ficar onde a nuvem obedece. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. São tudo obedientes a Ele. Uma vez que o Senhor saiu, a nuvem falou: faz o bezerro lá. Morre um monte de gente, mas ele não é nem um casco na orelha. Eu vou me meter com quem Deus não se mete, irmão? Consegue entender isso? Tem, pastor fulano de tal, deixa ele, meu filho. Se Deus não fizer nada, quem sou eu para fazer? Não sei o que, deixa quieto, meu filho. Ele não se arrepende de falar sozinho. Eu sou fora. Sou fora. Radiador está baixo. Aí, ela estava branca como a neve, leprosa como a neve, estava branca. E olhou para Miriam, e esse era leprosa. Agora presta atenção, que é uma outra lição que eu quero falar com os irmãos agora sobre esse final. Nós estamos falando aqui sobre os erros de Miriam, de Arão, sobre essa situação. Nós estamos nos identificando com esse personagem. Mas presta atenção, próximo versículo.
Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora. Eu estou até agora, pastor Carlos, tentando entender se isso aqui era para orar mesmo ou se é hora de hora mesmo. Eu acho que não é para orar não, porque tem vírgula depois, os dois. Vai lá meu filho que gosta de português. É ora, não passa isso. Porque eu vi o pastor pregando assim: ora, não, ele não está mandando o Arão orar. 2 vezes eu usar essa expressão, mas é uma hora de poxa vida, né? Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Isso aqui é reconhecimento de culpa. Não é fazer uma meia culpa não, é fazer uma culpa inteira. Não tem um prazo brasileiro, mas não é uma meia culpa não, a culpa inteira. Nós loucamente erramos. Reconheça, irmão. Isso é uma bênção. E sabe qual é o bom? O bom é que literalmente Deus perdoa e ouve, muda a situação. Loucamente havemos pecado. Próximo. Ora, não seja ela como um morto. Porque quando Arão olhou para Moisés, para Miriam, a pele dela estava como, sabe, literalmente, sabe quando você vê tudo por fora, tudo. A lepra pegou e como um morto. Ele fala assim: não seja ela como um morto. Eles que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida, ou seja, em estado, sabe, de decomposição ou de não formação. Esse é o estado que Miriam ficou. Por isso que nós lemos lá. Lembra o que Deus fez com Miriam. Quando pensar em ficar juntando, poder falar de A, B, C, cuidado, lembra? A lepra vem por essas coisas. O conselho é cuidado. Maldizer, falar é perigoso da lepra. E aí talvez Arão não esteja lá para interceder para Moisés orar, porque Arão também está no pecado com ele. Deus não vai ouvir para Arão. Ele poderia, os dois estão dizendo assim: nós também somos profetas. Por que Arão falou assim? Eis que eu te digo, Miriam, pare de ficar leprosa e pequenino. Cadê Arão nessa hora? O Senhor falou bem claro: tem algum profeta entre vocês? Se tiver, me apresenta. Eu vou falar com visão do sonho, mas não estou vendo, eu não vejo. Eu converso com Moisés, ele é meu servo, meu profeta, vocês não são. A prova maior é que na hora em que Miriam está leprosa, ele corre para pedir socorro a Moisés. Ele diz: ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Próximo. Aí, ó que bom. Por isso que o texto fez questão de dizer assim: ó, Moisés era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. Porque Moisés, eu imagino Moisés, se eles estivessem falando pelas costas, Moisés descobriu na frente deles. Deus falou na frente deles: ó, esses dois estavam falando você aí, ó. E Moisés sabe que ela foi corrigida por causa do pecado. Mas só o que Moisés faz? Ele ora, ele clama ao Senhor. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Cuidado, para não estar amaldiçoando quem está rogando por sua cura. Eu vou falar bem claro para você. Cuidado para não estar falando mal de uma pessoa que pode estar de madrugada dizendo assim: Senhor, abençoa o irmão fulano de tal, abençoa o irmão fulano de tal. Receba isso em nome de Jesus. Muito cuidado. Pode ser que você está falando de pessoas que estão orando por você. Cuidado para não falar de alguém que pode clamar por você. Lembra, eu sei que os pregadores aqui, graças a Deus, nós temos muitos, já se lembraram de Elifaz, os amigos de Jó. Falaram dele. E quando estão voltando, o Senhor falou assim: ou ele ora por vocês, vocês estão tudo perdidos. Vocês não têm moral para orar para mim. Eu só vou ouvir a oração de Jó. Volta lá e pede para ele perdão. Pede para ele orar. E aí eu posso ter dó de vocês. Consegue entender isso, irmãos? Enquanto eles estavam falando de Moisés, é esse aí, folgado e não sei o quê. Nossa, Moisés estava clamando: Senhor, eu te rogo, por mim, pai. Quebra esse galho aí, vou usar a expressão nossa. Senhor, por favor, por mim. Desculpa ela aí. Por mim, faz mais essa para mim, pai. Porque ele tinha crédito. Ele conversava cara a cara com Deus e cuidava da casa de Deus. Rogo-te que cures, que a cures. E disse o Senhor a Moisés: isso aqui é interessante, irmãos. Ó, se teu pai cuspir em teu rosto, ou seja, se o pai de Miriam
cuspisse no rosto dela, não seria envergonhada 7 dias, porque amaldiçoou, desprezou, está como leproso. Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Irmãos, Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46. Eu quero fazer a leitura disso aqui para vocês entenderem. Deus não estava criando uma moda, Ele estava lembrando como se faz para poder purificar da lepra, o caminho para se limpar da lepra. Versículo 45. Também isso aqui não está falando dos leprosos, tá? Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo! Porque a pelo menos 10 metros de distância, o leproso tinha que gritar: imundo, imundo, não aproxime, sou leproso. Se você aproximar, você vai pegar lepra. Porque se acontecesse de ele se aproximar para transmitir lepra, ele tinha o pecado para capital, ele tinha a pena capital, ele era morto. Então o próprio leproso, ele tinha que se isolar, ele tinha que se afastar, ele era responsável por não contaminar. Próximo versículo 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Volta lá agora para o versículo que estamos lá. Se seu pai cuspir no seu rosto, não estaria envergonhado 7 dias, que esteja fechado 7 dias fora do arraial. Quer se limpar? É lá. E depois a recolham. Irmãos, vamos concluir. Miriam fez todo esse erro, né? Próximo versículo, filho. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial. Quantos dias? 7 dias. E o povo não partiu. Isso eu quero que você pense. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Irmão e irmã, vai embora deixando seu irmão cair, irmão. Continua indo tudo. Não, espera seu irmão se levantar. Espera sua irmã se recuperar. Aleluia. Vai culpa dela, mas espera ela levantar-se. Espera ela estar em condições de novo. Cuidado. Ela vai ficar em disciplina fora do arraial, mas ela faz parte deste lugar. Ela vai voltar. E o povo não partiu. Hoje, infelizmente, estamos abandonando irmãos que ainda estão se curando da lepra. Estamos indo embora deixando eles partir, esperando. Lembra daquele homem servo do Amalequita, lá de Ziclag, que quando adoeceu, o Senhor dele deixou ele para morrer lá, e Davi o encontra e dá comida e recupera? Pois é, o Senhor está dando uma lição aqui. É isso. Eu não quero saber o que Miriam fez. Ela vai ficar fora. Mas vocês, esperem ela, irmão. Espera ela, irmão. Espera ele, irmão. Espera. Não, o povo não partiu. O que estão fazendo? Esperando nossa irmã se recuperar. Oh, aleluia. Você está entendendo essa frase? Por favor, abre seus ouvidos espirituais aí para poder entender. Estou esperando meu irmão se levantar. Ele vai voltar a cantar aqui, ó. Ele vai voltar a pregar. Ele vai voltar. Eu estou esperando ele se levantar. Eu estou na torcida aqui, esperando o dia do portão abrir e dizer: chegou, aleluia, está de volta. Não partiu até que recolheram a Miriam. Próximo. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Não vá embora abandonando o seu irmão leproso, abandonando sua irmã leprosa. Em nome de Jesus, entenda essa palavra. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, te agradecemos por sua palavra. Pedimos a tua misericórdia para que possamos entendê-la, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Senhor Deus, guarde-nos, Senhor, de pecar contra o Senhor, abandonando nossos irmãos que estão se recuperando, deixando-os morrer sozinhos no deserto. E de repente, quando voltarmos, já não estamos mais esperando por eles. Nós queremos, Senhor Jesus,
que eles entrem e estejam em comunhão conosco, para a gente continuar em direção à terra que o Senhor prometeu, a terra que o Senhor prometeu a seus filhos. Senhor, ajude-nos a vigiar para não falarmos contra os nossos irmãos, contra os nossos líderes, Senhor, contra nossos pais, nossos mestres, nossos professores, nossos patrões, nossos pastores. Senhor Jesus, que a tua mão, Senhor Jesus, filhos não falarem contra seus pais. Senhor, que a tua mão, Senhor, seja favorável a nós, para possamos entender através dessas lições, para que não precisamos viver na nossa pele através de castigo para aprendermos. Te damos graças pelo ensino e pela tua igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Estamos concluindo a nossa transmissão. Que Deus abençoe grandemente. Os irmãos chegaram depois, voltem depois e assistam novamente a transmissão da palavra. Glória a Deus.